Boa noite, então. Está no ar mais um FM Café dessa terça-feira, 4 de fevereiro. Como já desde a quarta-feira passada acontece, nós estamos aqui na Feira do Livro, então 41ª Feira do Livro, Vida e Arte, e na Praça de Juduá temos agora 8 horas 6 minutos, segundo o clima-tempo, a nossa temperatura é de 28 graus. Eu tenho para conversar comigo, então, aqui a Cíntia Moscovitch, isso? Escritora, a Raquel Valério, então, agente de cultura e lazer do SESC, e a professora Mairim Piva, do Instituto de Letras e Artes da FURG. Mas antes de entrar no nosso assunto principal, eu gostaria de trazer, então, a programação dessa terça-feira aqui na feira. Nós estamos acompanhando. Aqui, quem tá na feira está ouvindo a banda da Brigada Militar, mas às 9 horas nós temos então a conversa com a Cíntia, ali nas conversas literárias, sobre literatura e leitura e entretenimento, então vale a pena ler de tudo, e a professora vai ser a mediadora dessa conversa. Às 9 horas e às 10 horas, a gente tem na Rua das Crianças a Trupe Encantada do PIBID, e no palco cultural, então, às 10h15, a Orquestra Rossini. Como nós temos feito todos os dias que estamos aqui na feira, no primeiro bloco, então, nós recebemos o pessoal que vai participar das conversas literárias, e no segundo bloco, então, nós teremos a presença do pessoal que estará no palco cultural a partir das 10h15. Gostaria de desejar uma boa noite a todos. Muito boa noite. Obrigada. Boa noite. E eu gostaria, então, de começar conversando com a Raquel, com relação a essa parceria que o SESC... já não é esse o primeiro ano que o SESC está em parceria com a feira, mas várias atrações, então, até o momento, promovidas pelo SESC. A vinda da Cíntia é uma promoção do SESC, né? E ainda teremos outras atrações. Exato. Então, né, o SESC já faz, acho que em torno de uns 10 anos que o SESC vem como apoiador da Feira do Livro da FURG, né? E ele traz uma série de atrações e cada ano essas atividades vão crescendo mais. Nesse ano, então, nós temos uma mostra literária durante toda a feira, né, que é a Mostra Literária Mário Quintana, um pouco sobre a vida e a obra desse importante poeta gaúcho, né, o poetinha das coisas simples. Tivemos aqui o Pandorga da Lua, que é um espetáculo infantil, às 11 horas da noite, um musical infantil, que lotou as crianças, lotou o auditório e fez uma grande satisfação da criançada, né, com uma foto que eles tiram no encerramento. É a 00:15, né? O Ricardo, né, que é o produtor do grupo, até mandou um e-mail dizendo: Raquel, eu quero aquela foto para botar no Face logo, porque é 00:15 e é a primeira vez que a Pandorga da Lua encerrou, assim, e com o auditório lotado. Então foi bem positivo, eu acho que agradou bastante o público presente. O trabalho deles é muito bacana mesmo, né? Adultos que estão promovendo, na verdade, ainda chamei a atenção deles para essa questão de que são só adultos no palco, na verdade, querendo levar essa questão das tradições gaúchas, né, para as crianças. Exatamente. Muito legal a proposta. Pandora, que já se mantém há 10 anos aí em cartaz, né, com um grupo que ele não é um grupo de teatro. O diferencial do Pandora, além de é isso, né, eles também não são um grupo de teatro, nem um grupo de músicos, né, eles são os dois, eles são músicos de teatro e são pessoas, né, atores e músicos que se unem para fazer o Pandorga. Então eles têm um projeto junto, que é o Pandorga da Lua, que tem todo esse resgate, né, do folclore e da tradição. Bom, isso já foi. O que temos hoje é a Cíntia Moscovitch também, né, nossa escritora conhecida, né, talentosa, com uma trajetória de renome, né, o SESC sempre busca trazer alguém, né, que tenha uma trajetória, que tenha prêmios, né, a gente já ganhou o prêmio Açoriano. E vou dizer uma coisa, eu sou parceira do SESC há muitíssimos anos, eu trabalho com o SESC, olha, no mínimo uns 15 anos, e se não fosse o SESC, tu sabia, a metade do Rio Grande do Sul não teria literatura, não. O que o SESC tem feito em prol da literatura do Rio Grande do Sul é um troço admirável, meus parabéns, dizendo isso. Em nome do SESC agradeço. Não, né? mas é verdade. Com esse objetivo, né, o projeto literário do SESC, o projeto Feira do Livro, né, tem o objetivo disso, né, de formar leitor, né, de despertar o gosto pela leitura, e desde pequenos até sempre, né. Então esse é um dos objetivos do projeto Feira do Livro. E a gente entra aqui como apoiador da Feira do Livro da FURG, porque entende, né, a importância da Feira do Livro da FURG, mesmo ela tendo um caráter totalmente diferencial, né, de ser uma feira fora do período escolar, de ser uma feira no auge da temporada, né, mas é muito importante também, né, porque ela valoriza, então, o gosto pela leitura num período que as pessoas estariam aqui a passeio, né, simplesmente.
Não só da leitura, como da arte como um todo, Da arte né? como um todo, exato, Claro. da cultura. E valorizando a arte como um todo, nós teríamos no domingo, né? Que a chuva, infelizmente, não permitiu no domingo passado, mas estamos negociando para esse domingo. Só estamos vendo ainda o horário, em função de já ter uma programação, né? Nós vamos ter que jogar essa programação, mas os meninos vão vir do O Alabeoni, né? Que é o Vídeo Serraria, o Dino Chico, tocando esse tambor de sopapo, que é um tambor que tem origem pelo porto do Rio Grande, né? E pouca gente Ele é sabe. genuinamente gaúcho, na verdade, né? Sim, ele vem com os negros que chegam no porto de Rio Grande. E é pela primeira vez que eles vão ter a oportunidade de tocar na cidade de Rio Grande. Ah, que bárbaro. Eles que estão pela segunda vez participando do Sonora Brasil pelo SESC, né? Sonora Brasil é um projeto de circulação nacional, criado pelo Departamento Nacional do SESC, onde os grupos selecionados circulam todo o Brasil. E eles estão indo pelo segundo ano consecutivo para o Sonora Brasil, tocando esse tambor que é de origem aqui de Rio Grande e que ainda permanece vivo nos rincões lá de Mostardas e Tavares, né? Particularmente eu tive a oportunidade de conhecer. Então é essa a programação, né, do SESC na Feira do Livro da FURG. Somos apoiadores da FURG, não só nessa como em outras, apoiamos o show dos Chimarruts, né, e estamos trabalhando junto, estamos cada vez mais estreitando esse laço com a universidade, buscando que a iniciativa privada e a iniciativa do órgão público, né, trabalhem juntos, para que a gente possa cada vez mais fazer o desenvolvimento artístico e cultural na cidade de Rio Grande e região. Né? O Alabeoni, ontem, pelo que a gente esteve conversando, vai ficar por entre as 8 e 9 horas da noite, né? Ainda não tem um horário certo, mas me parece por aí. que é 8 ou 9 horas. Boa noite, Duda. Já ia te dar boa tarde, Duda, porque a gente sempre faz o programa 1h, né? E ainda, Claridade, né? e hoje ainda tem claridade, né? Então essa particularidade quase me faz te dizer boa tarde, Duda. Boa noite a todos os ouvintes, telespectadores. Um pouquinho atrasado, porque custei para estacionar, achar um lugar para parar aqui por perto, dei umas 2 voltas até parar num lugar, sinal de que está bem movimentado. Graças a Deus. O pessoal com os últimos dias aí, com aquela chuva de final de tarde de noite, né? Muita gente deixou a feira para mais adiante, hoje está um dia bom, hoje não. O primeiro, né? O primeiro dia realmente bom durante toda a feira. Então acho que hoje a tendência é lotar um pouco mais, talvez, né? Pelo número de carros, aí, poucos lugares para estacionar, já está dando para ver que o entorno está bem movimentado. Bom, então eu gostaria de apresentar aqui, eu falei que a Cíntia Moscovitch, ela é escritora, mas ela é muito além de uma simples escritora, né? Então, a Cíntia é porto-alegrense e ela é jornalista e mestre, então, em teoria literária, autora de 5 livros, Cíntia? 5 ou 6? Não, já são, eu acho que são 7. 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros, é verdade. São 7, eu não tenho certeza. É. Fora, então, as várias publicações e antologias, tanto brasileiras quanto Quando estrangeiras, exterior, né? é verdade, sim, é verdade. Tá. E eu gostaria que tu me contasse um pouquinho, então, tu tentasse ser comerciante, assessora de imprensa, e o que aconteceu? A literatura te puxou, não te deixou? Tinha que ganhar a vida, eu tentei fazer várias outras coisas que pudessem, né, me sustentar. Nós tínhamos comércio de família e o pai faleceu e deixou o comércio. A mãe era uma dona de casa, nunca tinha trabalhado. E nós tentamos, os filhos, acompanhar a mãe, dar uma força. Mas foi a época em que eu tive 5 úlceras gástricas. E todas elas de fundo emocional, né? Eu não era muito feliz, realmente não. Aí eu saí da empresa e, como minha formação é jornalista, eu sou jornalista de formação, coloquei uma assessoria de imprensa na qual eu trabalhei há algum tempo. Aí cultivei mais algumas úlceras, né? O histórico das úlceras é o histórico da carreira, da escolha da carreira. É, porque em alguma parte estoura, né? Tem insatisfação. Porque, de fato, eu queria ser escritora, que não é uma coisa muito... Vamos dizer assim, não é uma coisa muito serena se tornar escritor, né? Se tu vai ser comerciante, bom, tu te põe atrás do balcão. Se tu vai ser jornalista, tu te põe atrás de um computador. Agora, escritora depende de todo um aparato no qual tu não manda, tu não domina aquilo. Né? Depende do teu público leitor, depende de editor. E eu queria sempre quis escrever. Sempre fui muito boa leitora, modéstia à parte, mas nós éramos obrigados a ler, né? De pequeno, os irmãos, o pai tinha isso com ele, de que nós tínhamos que ser leitores, a gente tinha que ter uma formação humanística boa, porque ele tinha medo que mandassem na gente. Que a gente não tivesse opinião.
E para forrar, né, para ser um ser humano, ele construiu uma casa em torno da biblioteca. E, bom, daí era essa inquietação, né, de existir, mas não... a mãe ria muito da minha cara porque eu queria ser escritora. E é uma coisa divertida mesmo, né? Um filho ter um Quixote, né, tá lutando com o moinho. Mas, enfim, daí eu fui fazer uma oficina de criação literária na PUC, do Assis Brasil, que existe até hoje. Ela está com 28 anos de atividade, a mais antiga em atividade ininterrupta no país. E eu comecei a escrever no primeiro semestre, são 2 semestres, no primeiro semestre, lá um dia o Assis entrou em sala de aula, olhou para mim assim e balbuciou um troço que parecia um sonho. Ele disse assim, ó, uma escritora, mas foi um balbucio, tu é uma escritora. Aí eu olhei para trás, porque poderia ser, né, alguém atrás de mim. E o negócio é o seguinte, dá um medo isso. Naquele dia eu senti o grande medo. É um grande temor, assim. De como assim, mas vão negociar isso? Não tem negociar. Tu tá com a produção boa, tu fez um texto, que são exercícios semanais, né? Fez um texto essa semana sensacional. Se tu não é escritora... Então vamos nessa. Daí, bom, podemos falar a respeito, mas foi uma carreira, é uma coisa que se faz ao longo do tempo, né? De tentativa e erro, e leitura. E eu fui indo, consegui um patrocínio da Prefeitura de Porto Alegre para lançar o primeiro livro. Aí a LPM de Porto Alegre, eu comecei a trabalhar com revisão também para a LPM, publicou meu segundo livro, aí ganhei um prêmio na França. Aí pois foi. é, então esse prêmio da França, depois eu quero que tu me conte, porque ele é importantíssimo, na verdade. Tu concorresse com mais de 1.100 pessoas, é isso, escritores? Isso, e tirasse o primeiro lugar. Tirei o primeiro lugar. Foi bem isso, agora não existe mais, mas existia um departamento de línguas ibéricas na Rádio França Nacional de Paris. E eles tinham esse concurso muito prestigiado, que era o concurso de contos Guimarães Rosa, para autores lusógrafos, autores de todos os autores de língua portuguesa, não só no Brasil, como em Portugal, Açores, todos colônias e ex-colônias. E uma amiga minha, Cintia, olha aqui, tem um concurso de contos. Eu digo, eu vou ganhar. Sim, não, mas vá lá. E eu já tinha escrito uma narrativa numa oficina anterior ao do Assis, do Sérgio Cortes, sejamos justos, né? E era essa narrativa de 2 meninas que vivem um romance, elas têm uma fé, e daí só que assim, formalmente não era meio um conto. Aí eu peguei e mandei, né? Mandei para Paris, para o endereço, as cópias que me solicitaram, né? E daí foi isso, daí eu mandei, me esqueci por completo, porque eu não tinha... Claro que eu alentava a esperança porque eu mandei, mas realmente não... Daí num domingo lá... Me anunciaram então que a dona Eugênia, né, telefonou, a senhora ganhou. Ganhou o quê? A senhora ganhou o concurso de contos. O que é? Aí ela queria que eu desse uma entrevista, né, na hora para a Rádio França. Eu digo, olha, tia, não vai dar. Então tá, daqui a meia hora a senhora baixa a bola e a senhora dá a entrevista. E me diz uma coisa, tu transita sempre então por esses 2 gêneros, o conto e a novela. Tu teve um início ali na poesia? Tive um início na poesia, aquilo ali porque como tinha sempre esse impulso de escrever, eu comecei na poesia, né? Que eu acho que é o que todo mundo comete, né? As pessoas que têm esse... Quase todo mundo na adolescência, para ele escrever uma poesia. Tem o sentimento, a tua desilusão amorosa, aquela coisa. A primeira paixão e a primeira desilusão. Pois justo, claro. E eu era uma grande apaixonada, ainda sou, né? Ainda sou. Eu sou apaixonado pelo mesmo homem faz 31 anos, que ele não ouça mais. E 32. Acho que já tá. É horrível a coisa. É ruim, né? É o mesmo homem, criatura. Bom, mas... tô falando de literatura. Mas é que tudo é literatura, né? Não, daí a poesia era um troço assim... Como eu era leitora, eu lia boa poesia. Eu lia bons autores. A gente tinha à disposição, graças a Deus... Nós tínhamos luxo em casa, nós tínhamos livros, né? O pai queria. Então, eu tinha aquela intenção, mas quando eu ia botar no papel era um negócio muito, muito frustrante, né?
porque era aquelas rimas pobres, rimas paupérrimas, rimando amor, tá rindo porque não é tu, Amor e dor. amor, exato, exatamente isso. A paixão com o coração, amor, dor, flor, 3. E olha, mas nunca, é uma coisa de louco, porque realmente não correspondia à mão que escrevia, porque era a mão de fato, não correspondia ao que eu tinha na cabeça como poesia. E eu era uma frustrada nesse sentido. Eu cheguei a ganhar alguns prêmios literários de poesia e tudo, mas eu tenho certeza que foram enganos, né, que foram consagrados por Deus, tanto é que eu renego essa parte. Não. Esse é o problema de ter acesso a muito boa leitura. Tu fica com o toque da coisa, depois quando tu escreves, tu comparas com Forbella Espanha, por aí afora. Pois é justamente problema, isso. né? No início de carreira. Não, Ia ser horrível a poesia dela. Se ela concorresse com aqueles 1.100, ela ganharia o segundo lugar. Seria isso? As pessoas acham que tu já tem que nascer sabendo, assim, que já vai escrever uma poesia, se tu é bom, ela já vai sair lá igual a das melhores. E não é, né? Não, claro que não. Tem que ter trabalho, tem que refazer, tem que, imagina, é um inferno. Dizem isso, né? Eu lembro do João Cabral de Melo Neto que fala isso, que ele fala, pô, então é uma inspiração, como é que vem disso? Não, 10% é inspiração, 15%. Menos? O resto é muito trabalho duro, dizendo assim. Às vezes eu escrevo, Trabalho, pego, claro. Escrevo, reescrevo, leio, refaço, tem muito trabalho duro. Tem que ver como é que tá o som, como é que tá a métrica, tem que, não é assim na... E aí o pessoal acha que é uma inspiração, vem e aquilo cai pronto, e bonito e redondo, e diz, não, foi trabalho. Se fosse isso, eu era uma... Começaste dizendo que ela não é simplesmente escritora, e eu quase pulei aqui, porque não existe o simplesmente escritor, nada é simples. Não, mas de escritor. Eu digo, sim, porque nada é simples uma trajetória de escritor, Sim, né? Ela é isso, né? Ela não é uma profissão que tu resolveu, conseguisse um emprego de 40 horas e está definido. Mas se tu tá sempre refazendo a tua profissão. Mas se né? escritor é de uma simplicidade, assim, é simples. Qualquer ofício é simples, né? O escritor é aquele que escreve, vamos dizer assim. Não... O bom escritor já é outra coisa, então. E quais são as marcas da tua literatura hoje, né? Já mais consolidada, com 7 livros. Tu identifica marcas na tua literatura? Essa é a literatura da Cíntia? Olha, eu não sei. Né? Por muito tempo, eu e todos os autores buscam na própria escrita o que é a marca da própria escrita. E para o próprio autor isso é um grande mistério, porque tu escreve por impulso, tu tem um repertório que tu exercita, mas tu não tem a consciência daquilo que tu faz, ou seja, tu não está autoconsciente. João Cabral, como falou o amigo, João Cabral ele se dizia autoconsciente o tempo inteiro, ele estava a par do ato criativo no momento em que criava. O que é uma loucura, é a mesma coisa que dizer que tu tá dirigindo um carro e tem que pensar, bom, agora tem que botar a primeira, bom, agora tem que botar a segunda, agora tem que botar a terceira. Tu faz porque aquilo é uma coisa que tá em ti, é tua. E eu acho que as minhas marcas, olhando em perspectiva, olhando no tempo, eu acho que ainda tem a figura da personagem feminina, sempre tem uma mulher envolvida, né? Eu tentei um personagem masculino, não deu certo. Eu gosto muito de tratar o judaísmo, que é um tema que para mim é encantador. E essas relações. Sim. Sobrenome, escrevi que ainda. Sou dos 4 costados. E daí eu acho bom, assim, porque eu logo descobri que a maluquice judaica, assim, toda a neurose judaica é igual a qualquer outra neurose, né? É igual a neurose árabe, italiana, alemã. É que se a minha família igual a todas as propaganda em cima de nós, o Woody Allen então é um grande divulgador. Propaganda enganosa, né? Bonário em cima dele. Não, é divertido. Eu acho que em comparação com outros povos, o que diferencia o judeu é só a mãe judia e a habilidade que ela tem em lidar com a culpa, né? A mãe judia culpa um filho que é uma maravilha. Beleza. E isso é muito bom para a escrita, gera um problema muito grande. E é bom para escrever. Tem um conflito ali para trabalhar ficcionalmente, que é maravilhoso, claro. Né? Para viver nem tanto, mas para escrever é muito bom. Mas me diz assim, e como é que foi então? Porque tu aborda esses conflitos, mas tu aborda esses conflitos de uma maneira usando humor, é isso? Tu busca usar o humor nos teus textos? Não porque senão... Porque eu até tentei, vamos dizer assim, ser séria, no sentido de que fazer uma literatura assim mais
de peso, mas logo, como eu tenho uma interlocução muito rica, graças a Deus, que é com a Assis Brasil, e sempre tive, a gente logo assim, a gente descobriu algumas coisas. Como isso, como o humor é tão desprestigiado, né? Frente à academia, frente à crítica, como se o humor não fosse uma coisa séria. Então, claro, não estamos falando daquele humor fácil, do humor trocadilhesco, mas estamos falando daquela, de uma ironia, né, mais sutil, que sempre acompanha a tragédia, né? E eu descobri que eu podia fazer isso, né? Aliás, eu descobri que eu vivi isso. Cresci num meio em que essa ironia, um tanto de cinismo, faziam bem, né? O povo judeu, ao longo do tempo, usou esse tipo de humor meio oblíquo para se defender, né? Sempre tu pegar teu oponente, teu inimigo, aquele que quer te diminuir, tu diminui ele via humor, é mais fácil tu lidar com ele. E a ironia tem a questão do subtexto, né? E o leitor percebeu o teu subtexto, porque ele é mais capaz. Senão, tu te diverte com a incapacidade do sujeito não perceber o subtexto. Claro. Isso é uma questão maravilhosa da ironia. Mas tem desse tipo de humor, né? Tem uma história, deixa eu contar uma história. Nós temos tempo? Estamos com tempo, né? Não, tá bem. Não, é que eu descobri isso porque, visitando Auschwitz, nós fomos eu fui numa feira de livro na Copa do Brasil, na Alemanha. E daí eu aproveitei de já que estamos por aqui, vamos dar um pulinho na Polônia e vamos para Auschwitz. Aí, visitando o campo de Dachau, o segundo campo, aí são vários barracões, e num deles, isso o guia nos explicando, num deles era o barracão toalete, né, sanitário, que os judeus podiam ir todos os dias, mas podiam ocupar 1 minuto ou 2 minutos. Eles sentavam assim lado a lado, uma coisa bem promíscua, né? Todo mundo grudadinho, né? E ali tinham que fazer, à vista de todo mundo, tinham que fazer a necessidade. E sempre teve um soldado, um nazista, que acompanhava os judeus e que ficava com o fuzil de um lado e com o relógio cebolão do outro, né, controlando o tempo. E disse que os judeus, naquela situação meio ali, riam muito. E esse nazista ficava muito bravo, mas os judeus riam muito, riam. Quando os aliados libertaram o campo, se soube, né, que os judeus faziam troça desse mestre do sanitário, eles chamavam um cara de mestre da merda. Né? Mas é isso, claro, o poder do cara controlar o tempo que alguém podia fazer xixi e cocô. Então, mas sabe, foi aí que eu entendi assim, esse é o humor, que tu consegue lidar com uma situação extrema, gravíssima, e consegue tirar dela o ridículo, consegue entender, isso é de uma sabedoria, né? Do teu entendimento que aquele cara tem o poder sobre a tua merda, o teu cocô, e apenas isso, né? Tem melhor que ele, né? Porque ele... Essa é a ideia. Ele não entende o subtexto. Ele não entende. Ele não entende. E aí tu te diverte com essa O humor capacidade tão, do eu lembro de uma situação assim, no início do primeiro governo FHC, o FHC surfando naquela onda do plano real, na inflação, então controlada, um marketing muito forte que deu a ele a eleição em primeiro turno. E praticamente há um período ali no primeiro ano do FHC que não há oposição assim se manifestando muito vivamente, está muito calada, assim, todos os meios de comunicação unânimes apoiaram aquele modelo e tal. E quem faz uma oposição é Luiz Fernando Veríssimo, através do texto. Eu lembro de uma situação que ele, entre outros, ele desenvolve isso bastante ao longo de várias crônicas que ele escrevia na época, mas uma delas ele dizia, não, peraí, nós temos que colocar um robô no lugar. É um clone, não é ele ali. Não é o FHC, ele é um clone. Porque na entrada ele diz, esqueça o que eu escrevi. E de fato, ele fez um governo, ele que era social-democrata, num partido que se dizia social-democrata, executou o programa da Frente Liberal, do antigo PFL, hoje democrata, que é o programa neoliberal, na época muito em moda, né? Com Thatcher, Reagan e tal, que tinham colocado no mundo inteiro. Então ele dizia, não pode, ele saiu até do MDB antigo justamente para ir mais para a esquerda, para ser um social-democrata, e agora é um clone. Temos que investigar isso. E ele desenvolve essa ironia. Assim. Ele chamava o Fernando Henrique de... Porque as iniciais eram FHC, não. Chamava o PHD, brincando com a formação. Fazia várias ironias. E ele fazia uma oposição muito mais audível à época, assim, do que outras oposições que tentavam aparecer, mas em função daquela unanimidade, da mídia e tudo mais, aquelas intervenções tidas como sérias não apareciam tanto. E ele com aquela que
Não que não fosse sério, era seríssimo, porque ele fazia a oposição com humor, com esse subtexto, com a ironia, com a sátira política. Não se percebia tanto, porque alguns é que percebiam muito claramente onde é que estava isso. Claro. Dentro desse contexto todo, infelizmente a hora se adianta e como eu tinha dito antes, eu queria fazer uma pergunta, né? As duas professoras que eu tenho aqui, de uma certa forma, né? Qual a importância da formação, então, de um bom leitor? Porque para isso, para que se compreenda esse tipo de texto, é preciso que se formem bons leitores. E o que me parece, não sei se na minha ignorância, né, mas me parece que hoje não se consegue. Eu, inclusive, fiz letras. E fiz. Eu sou uma jornalista também. Não é nada. Depois melhora. Depois melhor. Não, eu sou uma jornalista que também fez letras, né? E eu percebia muito essa questão fraca da literatura, da compreensão, da falta de leitura. E dentro do jornalismo eu percebi ainda mais isso. É pior. Né? Então eu gostaria... Vou pegar um gancho Professora. falou. Não, vou pegar um gancho no que tu falaste, né? Disseste que teu pai queria que vocês lessem, porque não queria ninguém controlando o pensamento de vocês. É verdade. É isso que se forma leitor, para as pessoas poderem pensar, para ler o subtexto do Veríssimo e perceber o que está lendo, para poder perceber a ironia das coisas. E é para isso, quer dizer, a gente quer que as pessoas pensem, né? Acho que é quando a gente está querendo formar, quer dizer, não se forma, né, assim, mas quando a gente quer estimular as pessoas a ler, quer estimular as pessoas a pensar realmente, a discutir. E acho que é um processo complicado, não só formar leitores, é um processo de educação no Brasil. Exatamente isso, não é só a leitura. Que entra por uma questão da gente, de valorização profissional, a gente brincou que fizesse letras, mas sim, né? Qual é a família, né, de padrões econômicos elevados que quer hoje um filho professor, por exemplo? Raro, por quê? Porque vai entrar nessa área difícil, vai passar trabalho, vai ter dificuldades, quer dizer... Tem toda uma desvalorização, não é de formar leitor, é do processo de educação no país que ele é complicado. Né? Claro. Então, vai por muitos elementos. É a questão da publicação e a questão de, como adquirir o livro, como chegar o livro na criança, como formar professores que façam as pessoas gostarem de ler. Né? Muitas vezes tu passa por um curso superior em que as pessoas leem pouco, raramente leem. Raramente e às vezes se vangloriam de terminar um curso não lendo. Né? É eu me envergonharia numa situação dessa, mas tu vê muitas vezes. Mas curso de letras, a gente se lê. Né? Eu vi isso. Né? A ideia é essa, estimular um leitor. E às vezes tu vê alunos se vangloriando. Né? Li só o necessário. Meu Deus, mas que isso? Então, que tipo de profissional tu acha que tá aí? E aí depois tu vai dizer, os políticos nesse país enganam as pessoas. Né? As pessoas são facilmente manipuladas. Por quê? Porque a gente não quer ser leitor e não quer estimular a ler. Eu sempre brinco, eu trabalho com literatura infantil juvenil e eu sempre brinco, todo mundo vai aniversário de criança e conhece aqueles balaios onde se bota os brinquedos quando se entra nos aniversários. Eu sempre digo aos meus alunos, próximo aniversário, contem quantos livros tem dentro do balaio. Façam essa experiência. Não é uma questão de poder aquisitivo só, né? Porque tem brinquedos caríssimos ali. Exato. Mas tu não coloca livro no balaio das crianças como presente. Isso, então, não é a questão, né? A formação do leitor e a dificuldade da formação é uma estrutura, né, cultural brasileira muito complicada. Muito complicada. Gente, infelizmente eu tenho só 2 minutos. Eu queria conversar aqui com vocês a noite inteira, né? Eu queria que a Cíntia me falasse sobre essas obras. Vários assuntos. Essas duas obras, principalmente. A história de Auschwitz, não, mas não, precisa mais um tempo agora. Mas é que eu quero uma nova oportunidade de conversar com vocês. Então, eu gostaria de saber, assim, então, como a gente está querendo que as pessoas venham escutar, né, as conversas literárias, eu gostaria de saber o que vocês vão abordar nessa noite. Falar de literatura, em primeiro lugar. Falar de literatura. Falar de literatura. Um pouquinho do que a Cíntia falou, quer dizer, algumas coisas sobre a formação dela, que eu gostaria que ela partilhasse. A gente vai ter bastante estudantes de letras aí, pelo menos são convidados, né, e leitores de vários tipos. Então, falar sobre essa questão da leitura, né, do prazer da leitura, da formação do leitor, que não passa só pela escola, mas passa acho, pela questão familiar. Por isso que eu peguei o gancho do pai, que eu acho isso maravilhoso, porque as pessoas hoje acho que largam um pouco a noção. A escola deve formar os leitores, não é só a escola. Não, né? claro que não. Então, a gente acho que discute um pouquinho essas questões e falar sobre os textos da Cíntia, que eu acho que são sempre apaixonantes também da gente falar. Eu que diga, né? Porque eu comecei o programa, agora eu vou abrir meu coração, né? Eu comecei o programa dizendo que quando eu comecei a ler sobre a Cíntia, eu fiquei apaixonada pela Cíntia, né? E agora é um prazer enorme estar aqui então com ela. Continuamos, estão todos convidados ali para a conversa. A conversa vai continuar daqui a um pouquinho no palco. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença da Cíntia, então, Moscovitch, então, a Raquel Valério, também do SESC, e a Mairim Piva, professora do nosso ILA. E vamos a um breve intervalo e voltamos, então, em 2 minutos. Muito bem.
Pô, ficou um monte de bicho pendente. Agora que a gente ia começar. Queria puxar vários. Na história da banda... Desculpa, professora, agora não, agora eu vou explicar. Como vocês veem a música hoje também, então vai ser uma conversa não só sobre a banda, mas com relação à música. Tem que encontrar, porque lá tá no estúdio, lá na cidade tá com a rádio e com a TV, os dois no ar, tem que sincronizar o tempo, botar uma propaganda aqui, a outra, e entra a vinheta de um, tem que esperar a outra, quando as duas vinhetas estão no ar, aí... Então estamos de volta com o segundo bloco do FM Café, como eu já tinha dito no primeiro bloco, agora nessa segunda parte do programa, então a gente recebe o pessoal que vai estar no palco cultural e eu tenho ao meu lado aqui os componentes da banda Rossini, aliás, alguns dos componentes da banda Rossini. Adão Ribeiro, então, maestro, Anderson Solano, trompete, e o professor Luiz Andreoli. Boa noite, gente. Boa noite. Saxofone, ex-patrono da feira. Ex-patrono da feira no ano passado, né? E eu gostaria então de começar perguntando para vocês um pouquinho da história da banda, porque todos os dias a gente tem resgatado um pouquinho da história de cada um dos escritores que senta aqui, um pouquinho de cada grupo que senta aqui, e eu gostaria que vocês me contassem então um pouco dessa banda, que ela é considerada já é reconhecida como patrimônio histórico e cultural do estado desde 2007. 1890, novembro de 1890, um grupo de italianos saudosos da sua terra natal, tá? E que já entre si faziam música que os transportava ao velho continente, e então se reuniram e resolveram fundar uma banda, tá? Deram o nome de um dos mais ilustres compositores da época, Gioachino Rossini, tá? E assim criou-se a banda Rossini, tá? Com esses italianos, e ela sobreviveu pelos tempos afora, porque sempre se dedicou à renovação e sempre preparando os jovens, ensinando e além de ajudava a formar, né? Ajudando a formar músicos. Né? E isso aí é orgulho nosso saber que hoje tem no Exército, nas Forças Armadas, tá? Músicos oriundos da banda Rossini. Tá? Que para nós isso aí é motivo de grande satisfação. Tá? E assim segue a banda Rossini. Às vezes cambaleia, mas não cai, né? Às vezes enfraquece, o efetivo diminui, porque nós trabalhamos com o jovem e o jovem exatamente na época em que está definindo os rumos da sua vida. Agora temos jovem fazendo mestrado em música em Portugal, temos na faculdade em Pelotas, dois na faculdade de Santa Maria, que eram músicos nossos. Um exemplo até ao próprio Roberto, que começou com a gente lá, tá? E assim é que a gente, tá? Vai levando a banda Rossini como dá. Segundo a própria descrição do site de vocês ali, a banda foi formada num tempo em que a música era essencial para as famílias. Se passaram bem mais de 100 anos, né, desde o começo da banda. Como é que vocês enxergam a música hoje? O que representa a música? Naquela época ela era algo fundamental para as famílias, e hoje o que ela é? Hoje não deixa de ter o mesmo ideal daquele tempo, né? De unir a questão das pessoas. E como o senhor Adão falou, né? A banda às vezes cai o número de pessoas, né? de músicos, isso, né? A questão, cada um define a sua trajetória, né? Mas mesmo assim, se a gente pensar bem hoje, qualquer cultura, a música está sempre envolvida, né? Então a música sempre está para unir esse pessoal, né? E a banda hoje, né, mesmo persistente da maneira que ela está, ela corre sempre atrás justamente por isso, para tentar unir esse pessoal. Né? O pessoal segue a sua trajetória, mas
Nós fizemos uma apresentação aqui na Feira do Livro para demonstrar para o público. A gente tenta criar projetos para ir nas escolas, né, nas escolas, para atrair esses jovens, né, aqueles que estão entrando no segundo grau ou estão entrando na faculdade, né, para vir para a nossa banda, justamente para criar novamente a família Rossini e expandir mais esse horizonte, né, levar mais adiante essa cultura musical. Cara, se a gente parar bem, pensar bem hoje, né, a música está... hoje, né, por exemplo, eu entrei na banda em 2008. Eu sou oriundo de banda marcial de escola. Também é uma outra formadora de músicos, né? Então, assim, ó, em 99 eu entrei na banda marcial Lemos Júnior. Tá? Em 99, 2001, a Rio Grande era febre de bandas. Né? Aqui eu acho que 90, quase 100% das escolas, nem que seja pequenininha, mas tinha sua banda, né? Então naquela época eu já via aqueles jovens inclusos na banda. E eu era um desses também, entrei na banda. Com o passar dos anos, né, aí também segui a minha trajetória, saí um pouco dessa banda marcial e depois já conheci através de outros amigos meus que tocavam na banda Rossini, me levaram para conhecer a banda Rossini. E eu, como gosto da música, né, entrei. Esse contato com a música, que no teu caso se deu cedo via a banda marcial, é fundamental mesmo que depois tu sai, procura do caminho, mas lá pelas tantas a música volta, porque a vida da gente é assim mesmo, né? Sim, não acontece em linha reta. E aí, em alguns períodos, a música daqui a um pouco ganha novamente importância. E aquele contato inicial é fundamental, que pode se dar ou pela banda Rossini, por exemplo, em alguns casos, alguns músicos começaram por aqui, outros músicos às vezes têm ali a oportunidade de colocar, de repente, essa veia musical, que é o caso, né, do nosso ex-patrão, de repente aparece ali a banda Rossini como uma alternativa de dar vazão àquela, que é uma coisa que num dado momento da vida estava mais guardada. A gente não consegue, infelizmente, né, fazer tudo que a gente quer às vezes, durante a vida. Algumas coisas a gente coloca mais foco, noutras fica assim como um hobby, às vezes, que a gente pega de vez em quando, e outras a gente nem dá bola. E lá pelas cansadas a gente descobre, ou redescobre, ou até descobre mesmo, porque nunca tinha tocado naquele aspecto, e vai lá e toca, e aquilo é uma fonte de prazer, né? Como é o caso da música. E a música, às vezes, a gente tem só como hobby, o que foi o meu caso. Eu trabalhava em escritório de contabilidade, mas já não aturava mais 9 horas por dia atrás de uma máquina de escrever, na época, de máquina de calcular. Tá? Quando, então, encontrei um irmão mais velho que me disse, aconselhou a fazer carreira, citou exemplo de outros conhecidos, como músico na Brigada Militar. E aí eu entrei, fiz uma carreira rápida, tá? E me dei bem, cheguei ao posto maior de um músico na corporação, fui o único rio-grandino que assumiu a Inspetoria Geral de Bandas da Brigada, chefiando naquela época 9 bandas, tá? Que eram as da corporação. Infelizmente hoje elas por pressões de política e começaram a achar que a corporação tinha mais gente na atividade meio do que na atividade fim. E aí acabaram com as especialidades todas. Tá? O que foi uma pena. Até da mídia, né? Até a mídia pressiona para que tenha mais policiais na rua. Então aí considera um desvio ali. Então que é uma pena que era tudo um problema de estatística, porque ela nunca deveria figurar entre o número geral de policiais. Tá? Porque eram especialistas, eram fora daquilo ali. Tanto que a gente nunca trabalhou em policiamento. Tá? Eu servi 24 anos, tá? Mais tempo averbado, tá? Mas nunca trabalhei em policiamento. Né? Então, fui músico desde o início. Fiz todos os concursos, tá? Terceiro sargento, segundo, primeiro, subtenente, segundo tenente e capitão. Depois, primeiro tenente, capitão. E esses sim, os únicos que eu saí, porque eu entrei, quando se entra no quadro de oficiais, aí então vai. E isso aí, eu fui para a reserva como major, tá? Mas tive a felicidade de galgar todos os postos dentro da carreira de música na corporação. Mas acho uma pena, essa banda, por exemplo, que está aí tinha 2 bandas, a banda de Santa Maria e a de Pelotas. São aqueles que eu entrei para ser músico, não tenho aptidão para ir para o policiamento, quer continuar na banda, continua. Então ficaram assim, ficaram bandas sem perspectiva de carreira. Tá? Porque estacionou a carreira. Estacionou aqueles que estão. Então ela vai se extinguir naturalmente.
E quando aqueles ali forem para a reserva, possivelmente não vão ter outros que vão Termina. querer e já vai ser diferente, porque eles não vão ser assim, não vão ter como opção, né, deixar de trabalhar no policiamento para ir para integrar a banda de música. A gente ouviu um pouquinho de... Sim, professor. Não, quanto à música, da importância da música, eu acho fundamental. Eu acho que na nossa sociedade a música está em tudo quanto é lado. Só que se mistura muito com a música industrializada. Pois é, e era nesse contexto que eu perguntava. E aí eu tive a sorte, a graça de entrar para a banda Rossini, o Adão me recebeu lá. E é uma coisa absolutamente diferente. Tocar dentro de uma banda, a arte de tocar, de estar dentro da música é algo fantástico. Então, uma vez nós estávamos tocando e uma senhora subiu no palco e pediu no evento lá, daí ela ficou junto com a gente enquanto estava tocando. Quando terminou, ela falou com a plateia, ela disse, olha, da plateia é ótimo ver a banda Rossini, mas aqui no meio dela é outra coisa. E foi uma coisa maravilhosa, né? Então é isso que nós sentimos todo o tempo, quando a banda é a coisa da arte, a coisa da emoção muito forte, e a gente toca muito nas pessoas, e nós também, né? Mas era exatamente isso que o professor falou, que eu perguntava, como é que é manter uma banda com qualidade, uma banda de qualidade, né? Num contexto em que a música, o que mais se preocupa na hora de promover um novo grupo, de promover um novo cantor, é com relação ao retorno comercial, com relação a qualquer coisa, menos com a qualidade. É fácil manter uma banda nesse contexto, ainda mais uma banda centenária? Dificílimo trabalhar com abnegados. Pessoas que estão ali porque gostam, porque vivem aquilo. Então, quer dizer, é bom num sentido, tá? Num sentido, é muito bom, porque, tá? Porque eles fazem aquilo com a alma, fazem aquilo porque gostam. Não há por trás um interesse financeiro ou outro qualquer interesse. Né? Difícil é para a gente que conduz poder contar com todos aqueles, porque são pessoas que estão ali de boa vontade. Você não pode cobrar um que não compareça aos ensaios ou que falte demais. Então, porque justamente um dos fatores é esse que eu falei, que a gente trabalha com jovens que estão definindo um rumo na vida. Um porque está fazendo vestibular, porque entrou para a faculdade, que vai ter que esperar um tempo. Então é aquela dificuldade. E assim é. Mas como atrair mais jovens, né? Como a gente falou, né? Por causa da cultura música industrializada, como o senhor disse, atrair mais pessoas. Um dos contatos que é o importante da banda é demonstrar isso para o público, pela comunidade toda. Assim. O meu contato com a banda, porque na minha escola, no primeiro grau, criou-se uma banda lá e eu fui com vontade de sair ensaiar, ficar com vontade. Eu fui em busca daquilo. Não entrei na escola que eu estava, entrei na escola Guilherme Júnior. E hoje a banda, para tentar, como posso dizer, pular essas barreiras, tentar angariar mais jovens que possam seguir a carreira da música junto com nós, entrar na nossa família, é demonstrar a banda. Entendeu? Levar assim, que tem muitas pessoas que conhecem a banda Rossini só por nome, mas quem é a banda Rossini? Foi por isso que eu quis fazer esse resgate histórico, porque eu acho que para todos eu estou fazendo as mesmas perguntas, entre aspas, digamos dessa forma, buscando o contexto histórico de cada um, porque muitas vezes nós conhecemos só o nome da banda, ou então já vimos tocar, mas a gente não conhece a história. A gente não conhece o contexto daquele grupo, uma né? Banda mais que centenária, né? De fato é um patrimônio cultural, não está errado, né? Quando definir isso é um patrimônio cultural do município. 124 anos. Sempre em atividade. A banda tocou na inauguração da Praça da Mandaré. Imagina isso. No Coreto. Só não tocou na inauguração do Balneário do Cassino, porque ele inaugurou 10 meses antes. Mas assim, a banda tenta justamente buscar isso. Tentar, hoje aqui na Feira do Livro, por exemplo, e tentar, é que às vezes a gente conta obstáculos, justamente como o nosso maestro disse, que muita gente, por seus objetivos familiares e profissionais, às vezes os nossos horários ficam ruins de tocar. As escolas geralmente é diurno, né? Dia de semana diurno. Só que geralmente muitos dos nossos componentes diurno trabalham, no comércio, em essas profissões, né?
Então, às vezes... E estudam à noite, de repente. Então a gente tenta, esses obstáculos nós tentamos pular. Os horários para conciliar uma turma grande. Evento todo. Esses obstáculos a gente tenta pular, mas mesmo assim a gente tenta no máximo possível levar adiante o É a razão que eu não assumo. Às vezes me pedem, mas que dia é? É um dia de semana, de tarde. Olha, se eu assumir um compromisso, eu vou ir sozinho. Porque eu sou aposentado. Tem mais uns dois ou três aposentados, mas os restantes trabalham. Então, eu não consigo assumir compromissos para horário de trabalho. Tá? E é legal de ver também a vida da banda, que a banda cruzou todo o século XX. E no século XX, vê só, ela passou por 2 guerras mundiais, por várias revoluções, por várias situações. Então, passou por tudo. E depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma paranoia contra italianos e alemães. E a banda se chamava Banda Musical Italiana de Gioacchino Rossini. Banda Então, da Sociedade Italiana. e aí da parte de Getúlio Vargas mandaram fechar. E durante a noite o pessoal, o regente da banda e o pessoal do cartório trocaram a razão social da banda. Quando a polícia foi fechar, não tinha por que fechar. Não tinha nome italiano. Aí era Banda Rio Grandina, Gioacchino Rossini. Pronto. Claro que todo mundo sabia de tudo, mas não tinha mais oficialmente como fazer aquilo. Então essas várias coisas são muito legais. E mais um monte de histórias que eu ouço, que o Adão sabe. Um monte de histórias fantásticas que eu ouço eles contar. A respeito desses... Era bom de fazer um livro com essa história para eternizar isso, deixar registrado. Um monte de coisa que eles contam a respeito de outros músicos que passaram com a gente. E eu conheci alguns, já foram. E umas coisas muito legais. Gente... E o clima, só um pouquinho. E o clima dentro da banda, vocês não imaginam que clima fraterno é. E teve um rapaz que fez um trabalho, acompanhou a banda, acho uns 2 anos, né? Um trabalho sobre antropologia social e usou a banda como, e fez o trabalho dele até está disponível na internet, todo sobre a banda. E agora está na Alemanha ele, né? Está na Alemanha. Não me lembro o nome dele. Pablo. Gente, então o nosso horário está adiantado, infelizmente eu preciso encerrar o programa, mas agradeço a presença de todos e convido o público para prestigiar então a banda que sobe ao palco às 10h15 da noite, é isso, né? Então tá, muito obrigada. O FM fica por aqui e nós voltamos amanhã, então, direto da feira.